Boa noite, querido e querida. Bem-vindo seja ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia especial. É dia do amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no 31º episódio da nossa saga e hoje é dia 3 de fevereiro do ano de 2021. O Amanhecer da Consciência Hebraica deseja a você as boas-vindas. Esse curso é um curso interessante para você fazer calmamente, porque nós vamos ver a cosmogonia hebraica. Nós pegamos desde a origem das concepções do início da criação. E estamos agora num momento empolgante, porque vamos começar a entrar na eugenia crística, ou seja, o alinhamento genético, a árvore genealógica de Yeshua HaMashiach. E vamos fazer alguns comentários importantes para introduzir esse assunto, que é um verdadeiro olhar para a história humana, para o desenvolvimento da consciência humana no planeta Terra. Seja bem-vindo a mais esse episódio do Consciência Hebraica. Os ventos da consciência hebraica, a gente sempre nos leva ao início, né? Por que consciência hebraica? Então, das 4 potencialidades humanas, destacamos a essencial, mais importante, que nos distingue da natureza. O potencial essencial tem 4 expressões e ali está a consciência ou autoconsciência, pois arbítrio, vontade e amor. Por isso, a consciência para nós é um fator fundamental. E o hebraico e o judaico é quase como que o universal e o local, né? Como a música clássica e a filosofia, que acontecem num ponto da história, mas pertencem a toda a humanidade. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, né? Por os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram muita influência do helenismo, e nós queremos voltar para um olhar hebraico de Jesus. Né? A consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, veremos o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem no nosso jato supersônico em direção aí à consciência hebraica. O que a gente está trabalhando agora? Né? Nós estamos trabalhando aí nos episódios anteriores, nós vimos um resumo incrível, né, do princípio do Gênesis até 1948. Daqui a pouquinho eu tenho uma boa recomendação para você a respeito desse tópico. Nós vamos entrar no capítulo 4 do Gênesis, vamos iniciar uma grande jornada evolutiva da natureza humana, ali saiu humano, né? Humana, rumo ao seu maior potencial. Antes faremos uma reflexão geral sobre o processo de eugenia que a divindade faz, em geral, na humanidade e, em particular, na história dos hebreus. Vamos ver como é que é esse processo. Vamos reforçar os conceitos de arbítrio, autoria e coautoria humana na sua realização cósmica, refletindo sobre os sentidos de destino, predestinação, profecia, abarcando o paradoxo tempo e atemporal. Eu decidi fazer essa introdução porque o que nós vamos passar a ver agora são histórias, ainda no Gênesis 4 nós vamos ter um pouco de arquétipos, né, de uma parte um pouco mítica, mas à medida que nós fomos avançando, principalmente em Abraão, nós já temos um período bem histórico, com personagens bem históricos, mas algumas reflexões são muito importantes antes de nós iniciarmos. Na verdade, essas reflexões fazem parte da nossa própria existência aqui na Terra. Há um destino para a nossa vida pré-determinado, você é só uma marionete da vida de Deus, né?
ou você é um ser que tem uma autoria, você tem uma individuação, uma individualidade, né? Há essa predestinação ou não, a pessoa nasce, a humanidade aí teologicamente sempre se dividiu em predestinacionistas, né? Ou seja, pessoas que compreendem que a pessoa nasce já para ser salvo, vamos colocar num termo mais simples, né? Ou nasce para ser condenada, etc. E nós vemos que a realidade ela é muito mais complexa e que algumas respostas muito simples, né, simplistas, elas não abarcam o processo como ele é. E as escrituras, elas nos deixam pistas, né, em ambos os sentidos. E elas exigiriam de nós uma conjugação, uma compreensão que abarcasse o todo. Nós vamos tentar fazer esse exercício aqui com você. Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós queríamos fazer a indicação de um filme, né? É um documentário da Igreja Adventista da Austrália sobre o sonho do imperador Nabucodonosor e a interpretação do profeta Daniel. Está num canal do YouTube chamado Feliz Set Play e o filme chama Kingdom Come, né? Que seria em português o próximo reino. Exatamente, o próximo reino. E o link, esse link que está aí, que vai te levar para esse vídeo, ele está na descrição aqui do YouTube, né? Se você nunca acessou a descrição, quando você vai ali no painel do YouTube, um pouquinho mais abaixo está escrito assim, mostrar mais. Você clica lá, ele abre uma descrição do vídeo. Nós vamos colocar esse link nessa descrição. Você clica ali, aí vai te levar para o canal aí da Igreja Adventista. É um documentário extraordinário, tem historiadores, professores ali, especialistas que falam. As imagens são muito bonitas e eles dão a interpretação do sonho do rei, do imperador Nabucodonosor, que acaba se tornando uma verdadeira profecia a respeito da história humana. E assim como nós acabamos de fazer esse exercício, né, nós passamos ali pelo reino de Israel e depois todas as invasões que ocorreram, né, egípcia, e depois a Síria, persa, a babilônica, depois persa, depois Alexandre e o Império Romano. E também falamos sobre a constituição da Europa, né, com a queda do Império Romano. Enfim, tudo isso você vai ver nesse filme de uma maneira muito didática. Não deixe de assistir, realmente assista esse documentário, é um relato muito bonito e impressionante. Muito bem, feita a indicação, vamos iniciar o nosso trabalho. Então, olha, para compreendermos e conceituarmos bem, né, vamos ao início de tudo. Então vamos fazer a nossa reflexão inicial, antes de entrarmos na eugenia, desses pontos nevrálgicos, né? Pontos centrais, pontos que nos fazem pensar, refletir. Então selecionei algumas coisas para trazer para você. Primeiro, tudo começa em Gênesis 1:26. Você já sabe a chave fundamental. Nesse caso está como uma expressão semiótica, né? Olha lá. E disse Elohim, Deus, façamos um ser, e no caso, na tradução original, tá, façamos o homem, né? Mas a ideia é façamos um ser, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, este é o princípio fundamental. É neste ponto que todas as coisas se organizam, que a criação será montada, que tudo ocorrerá, que o tempo será necessário, que as trevas, o abismo, tudo a partir dessa perspectiva. Muitos dizem, mas isso é uma grande arrogância do ser humano, imagina, ele está num ponto de poeira cósmica que não tem valor, nem sentido e significado algum. Ok, sempre é uma maneira de se auto-enxergar e de enxergar a humanidade, né?
Agora, há uma possibilidade de que haja um sentido e que a vida humana esteja entrelaçada, né? Olhando para tudo que nós estamos enxergando por enquanto, aqui no planeta, bilhões de manifestações de vida, só nós, com autoconsciência da maneira que temos. Ah, foi um acaso, foi uma coincidência. Ok. Até agora não achamos nenhuma bactéria fora do planeta Terra, né? Com toda a busca que tem sido feita. E o Carl Sagan, na sua série Cosmos, dá uma série maravilhosa a respeito do desenvolvimento do universo, ele faz no livro uma citação muito interessante. Ele diz assim, olha, realmente parece que nós não somos nada diante da grandeza do universo, nós somos essa minúscula habitação aqui, nesse minúsculo ponto. Mas se não houver vida em nenhum outro lugar, talvez nós não estejamos compreendendo o valor da Terra e o valor da consciência e da vida humana. Então é mais ou menos assim que ele cita no livro, e essa é uma possibilidade que eu gostaria que você levasse em conta, porque realmente o fenômeno humano é um fenômeno extraordinário. Então, centro de tudo, Gênesis 1, 26. Tem uma outra figura que é de expressão biológica, não? Eu disse, vós sois Elohim, ou seja, potencialmente deuses, né? E todos vós sois filhos do Altíssimo. Olha, quando ele fala todos vós filhos do Altíssimo, todavia, né? Então, porém, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então, olha que incrível, aqui há uma descrição de um arco evolutivo, né? Ou seja, potencialmente vocês são Elohim, que é a primeira palavra usada no livro de Bereshit, do Gênesis, para a divindade. Então nós temos um potencial da divindade. Só que esse potencial vai de alfa a ômega, né? Então nós vamos morrer nesse estágio como qualquer ser humano, como qualquer animal, na verdade, seria mais correto traduzir, né? E pereceremos, mas outros estágios são profetizados e declarados, né? Então essa figura é biológica, onde Deus quer gerar filhos. O universo seria a criação, a esposa de Deus, a Terra poderia ser vista como o útero desta mulher, e nós como óvulos e espermatozoides cósmicos fecundados pela divindade. Olha que figura belíssima, né? Bom, e aqui questão fundamental, né? Por que o arbítrio é fundamental? Porque não há filhos sem ele. A primeira questão, né, que nós vamos entrar é que vai ser assim, ponto de alavanca para nós entendermos as trevas, a necessidade do tempo, a necessidade desse gradiente de luz e trevas, né? A nossa consciência e as nossas potencialidades, faculdades sofrerem atritos de naturezas tão diferentes. Por que isso? Porque a divindade quer criar um fenômeno extraordinário, ela quer criar um espaço neutro dentro dela. Olha, isso é uma coisa indescritível, né? Se ela é o infinito ser, se ela está em tudo e em todos, se ela é onipotente, onisciente, onipresente e com todas as qualidades dela, ela quer gerar um espaço onde a liberdade seja possível. Ela é a inventora da liberdade. E para que a liberdade exista, ela precisa criar um espaço dentro do ser dela, onde haja um equilíbrio. Olha que projeto fantástico. Olha o que significa o nosso arbítrio, o que significa você ser um indivíduo, você ter uma digital que é sua apenas, né? que faz a obra das tuas mãos ser única, praticamente tão única quanto a divindade que te criou, né? Olha que complexidade, se ela é o infinito, né? Se você já nos acompanha aqui há algum tempo, você sabe que nós não temos a visão antropomórfica de Deus, né? Deus ser um velhinho sentado em algum lugar lá,
comandando alguma coisa, mas nós vemos a divindade como ser infinito. Tudo que nós somos, tudo que compõe a realidade é a expressão dela, vem do ser dela, é manifestação dela. Então ela precisa criar um espaço dentro dela onde haja um equilíbrio tão perfeito que a individualidade humana possa se manifestar livremente, ou seja, com liberdade de expressar o que verdadeiramente venha a ser esta pessoa, e isso é uma coisa inacreditável, maravilhosa. Então, por que o arbítrio é fundamental? Olha a passagem que está em Hebreus 1,4, né? Falando a respeito de Jesus, o texto diz: feito tanto mais excelente do que os anjos. Então, quem foi feito mais excelente do que os anjos? Jesus, né? Ora, mas Jesus foi feito? Sim, Jesus foi feito. Né? E aqui nós trabalhamos um outro conceito que foi muito confuso na cristandade, principalmente devido a essa visão helenística, né? Ou seja, qual é a maior máxima dos hebreus, da consciência hebraica? A maior máxima é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, divindade como Yahvé, Elohim, Adonai, não há uma segunda, não há possibilidade de haver um segundo Deus ou um terceiro Deus. Só há um infinito, só há uma vida infinita. Jesus jamais disse ser igual a Deus. Ele compreendia que a divindade era o Pai Celeste, era o gerador, e ele era a criatura que tinha o potencial máximo de se tornar a imagem e semelhança do Criador, sim, tornar-se filho de Deus, sim, tornar-se Deus, portanto, filho de peixe. Peixinho é. Mas, evidentemente, ele não quer dizer que ele é o infinito. Jamais Jesus fez essa afirmação. A teologia cristã, envolvida com questões da Grécia, dos deuses, de uma igualdade entre deuses, de uma hierarquia, né? Criou essa situação de haver três deuses, o Espírito Santo ser um Deus, Jesus ser outro Deus e Deus ser um Deus. Né? Isso é estranho a qualquer hebreu. Se você perguntar para qualquer rabino o que significa a Trindade, eles estão há 5.800 anos com a tradição oral da Torá escrita. Um rabino vai te dizer: olha, nós não sabemos o que o cristianismo inventou, isso é uma invenção que nós desconhecemos. Então, os nossos doutores da igreja foram mal influenciados nesse sentido pelo helenismo e acabaram buscando essa ideia de trindade. Se você digitar aí no Google, né, trindades da antiguidade, você vai ver que era muito comum a trindades egípcias, gregas, babilônicas, assírias e tudo mais. Então, mas em Israel isso é um conceito estranho, ok? Então, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou, ou seja, ele não tinha esse nome, mas ele herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, a nenhum anjo foi dito isso. E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então observe bem: jamais Yahvé Elohim Adonai chamou nenhum anjo seu de filho. Na Bíblia tem uma passagem em Jó que Deus chama os anjos de filhos. É um tratamento afetivo. Aquela passagem não tem peso, né, de que anjos sejam filhos de Deus. Mas Deus é o Criador de tudo, então Ele não é Pai de todos, de tudo. Bom, se você quiser pegar nessa figura, você também pode atribuir que a pedra é filha de Deus, a montanha é filha de Deus, a cachoeira é filha de Deus, os anjos são filhos de Deus, e tudo que é criado é filho de Deus. Mas, evidentemente, não é este o sentido que nós queremos dar. O sentido é que o texto é bem claro quando ele diz aqui, olha, a nenhum anjo, Deus disse: eu serei por pai e ele me será por filho.
Qual que é a diferença fundamental entre anjos e homens, né? Infelizmente, novamente, aí a teologia cristã influenciada, né, por uma série de processos da Grécia e de um esoterismo, que também havia muito esoterismo ao redor de Israel, sempre houve, dos hebreus, a influência egípcia e todas as influências que circulavam na época, em contos, em textos, em religiões e tudo mais. Mas o que nós vemos nesse texto aqui, olha, quando ele diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, filho, Deus só chama o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é o único que tem arbítrio. Então também você vai perguntar, mas não tem a queda dos anjos? O Lúcifer não escolheu trair a Deus porque ele queria ser igual a Deus. Então, essa história da queda também é uma história que não é bíblica, né? Nós já temos alguns estudos aqui que você pode pegar esse tópico e nós já vimos isso anteriormente. Não houve uma distração de Deus, as trevas não foi um erro, não foi um processo que Deus não previu, não foi uma coisa que ele não esperava e aconteceu, que estragou a sua criação. Tudo isso é uma ideia que diminui a verdadeira vocação da divindade, o verdadeiro ser de Deus, né? Quando nós falamos que alguém pode traí-lo, que ele pode ser traído. Essa perspectiva não é real. Então, anjos não têm arbítrio, ou eles são criados celestiais, nos céus, na dimensão atemporal, ou eles são criados no tempo, abissais. E como abissais, eles não podem mudar a condição deles. Então você tem os chamados demônios, ou anjos abissais, ou anjos do abismo, e você tem anjos celestes, que não há possibilidade de mudança de natureza. Então não há arbítrio, não há consciência arbitral, né? Eles são como alto-falantes da divindade ou das trevas, eles têm uma função na criação, eles colaboram para a formação, são como mãos e como a voz de Deus, que é infinito, ou de Satanás, que também é um ser que é a dimensão das trevas, né? Satanás é a dimensão do abismo, não tem uma corporeidade, mas os corpos que ele se manifesta são demônios, são anjos abissais, mensageiros do abismo e mensageiros do céu. Então não há possibilidade de queda, de mudança em nenhum anjo. Como também nós não devemos nos relacionar com nenhum anjo diretamente, né? Os hebreus sempre se relacionaram com Deus. Também no judaísmo esotérico, paralelo às escrituras, foi criada uma angeologia, né? Todo um estudo de influências que não são do centro das escrituras, que são aí interpretações. Então aqui nós vemos esse contexto. Feito mais excelente do que os anjos, Jesus, né, herdou um nome mais excelente do que eles, porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei. Então anjos não têm arbítrio. O arbítrio é o que faz do homem ele poder chegar à imagem e semelhança de Deus. Quem não passa pelo arbítrio não chega a filho de Deus. Isso é importante você entender. Só com um arbítrio, só com a experiência humana de luz e trevas é que há a possibilidade da geração de Elohim, da geração de um ser, a imagem e a semelhança de Deus, né? E aqui, olha, para o arbítrio era necessária a formação das trevas. Então as trevas foi um anjo que traiu? Não, olha o que está escrito aqui em Isaías. Veja a naturalidade em que esse texto nos revela que Yahvé Elohim Adonai, ou seja, o Senhor, eu formo a luz e eu crio as trevas. Não há nenhum problema em Deus dele afirmar que é o Criador das trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal.
Eu sou o Senhor e eu faço todas essas coisas. Então veja, por que as trevas foram necessárias? Para criar este ponto, né, de equilíbrio dentro da divindade, aonde o homem pudesse expressar livremente a sua escolha, o seu arbítrio, onde houvesse a consciência, a autoconsciência, e o homem pudesse então, sem a pressão da divindade ou das trevas, porque tudo é de uma forma indireta, você já observou isso? Tá? Por que que 50% das vezes os ateus, os nihilistas, tá? Os céticos, os agnósticos estão cegos? Porque realmente Deus não pode ser e nem será provado. Ele criou um equilíbrio na sua criação onde ele não pode se manifestar como prova cabal, definitiva. Mas também 50% das vezes eles estão errados. Porque a evidência da divindade em 50% é patente, né? Agora, como há um espaço perfeito de equilíbrio, você é livre para blasfemar, dizer que Deus não é nada, dizer que não há sentido nenhum, que nós não somos nada, ou dizer que há um Pai maravilhoso, que há um amor, que há uma proposta, que há um sentido, que há uma missão, que há uma direção, que há um propósito, e que você pulsa com a tua vida em direção a tudo isso. Você é livre. E é o que toda a sociedade humana deveria defender totalmente, a liberdade humana, né? Qualquer regime que tirasse a liberdade humana, que oprimisse a escolha do ser humano, seja ela qual for, porque nós não devemos determinar, né? O grande erro da Idade Média, da predominância da Igreja Cristã, quando ela teve preponderância histórica, domínio histórico, talvez também dos hebreus, apesar de que parece que com os hebreus havia mais esse sentido de liberdade, mas é de você obrigar alguém a ser isto ou ser aquilo. O centro da divindade é de que o ser humano esteja à vontade, esteja livre para escolher. Nas parábolas de Jesus, busca as parábolas de Jesus, é um centro de sabedoria maravilhoso. Sempre Deus está viajando, dormindo, Deus está ausente. Por quê? Porque Jesus está descrevendo este equilíbrio fantástico que há, criado pela própria divindade, onde o arbítrio funciona, e para isso era necessário as trevas, a criação do mal. Vamos continuar para você ter base para o estudo da eugenia. Olha aqui. Tudo sempre previu a evolução contínua do finito rumo ao infinito, iniciando na Terra e infinitamente no céu, ou seja, o indimensional. Deixa eu falar para você. Nós estamos numa grande viagem cósmica, né? Nascer das entranhas de alguém, tomar autoconsciência, viver um tempo, depois perecer, falecer, e agora as próximas fases que o Apocalipse descreve, né? Se você compreende que há espiritualidade de fato, tudo isso é uma grande viagem cósmica. E a previsão é de que nunca termine. É o finito rumo ao infinito, né? É o ser humano rumo às fontes da água da vida, rumo ao ser da Suprema Divindade, que é infinita. Então, se você observar que a Bíblia trabalha esse sentido de crescimento, desenvolvimento. Olha essa passagem, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós podemos aplicar essa frase tanto para a própria divindade, porque ela é o todo, mas dentro do todo ela revela o processual, né? O alfa e o ômega. Para nos levar do alfa ao ômega, que na verdade é uma jornada rumo ao infinito. Esse é o sentido mais profundo da vida humana. Evolução infinita, contínua, em demanda da essência de todas as coisas. Então, o sentido de evolução, de crescimento, está bem claro nessa passagem de evolução, né?
Olha lá, seja feita a tua vontade, primeiro no céu e depois na terra? Não. Interessantemente, Jesus coloca sempre do tempo para o eterno, né? Que é a ótica da nossa posição geocósmica, né? Nós não viemos do eterno para cá, nós estamos indo do tempo para o eterno. Essa é a nossa perspectiva. Evidentemente você vai falar, bom, mas o eterno nos vê do eterno para o tempo. Sim, ele é o único ser que tem essa visão. E por isso nós vamos falar daqui a pouco do paradoxo atemporal, que é algo muito pouco compreendido nas escrituras hebraicas, que nos nossos mergulhos aqui você vai compreender, né? Olha lá, os planos mineral, vegetal, animal espelham o gradiente celeste abissal, mas só o animal hominal desenvolverá autoconsciência e arbítrio, tornando central a questão da escolha, que é o traço original e autoral de cada ser, nossa individuação. Então você vê, né, como as peças todas vão se encaixando, né? Você tem divindade amorosa, infinita, que gera toda a vida, que produz a vida humana, que gera as trevas e gera a luz, né? Ela é muito mais do que trevas e luz, ela é transcendente a tudo isso, né? Mas ela manifesta no seu próprio ser polos opositores. Tudo isso para criar um ambiente de liberdade, tudo isso para que o ser humano surja, tenha autoconsciência, escolha, defina. Se você tivesse a missão de entregar um poder gigantesco nas mãos de alguém, como é que você faria isso? Como é que você prepararia esta criatura para receber este poder? Então nós estamos no grande RH, né, do infinito, né? Estamos no momento de demonstração do que queremos verdadeiramente ser. Você está se incluindo na vida ou se excluindo dela. A vida já te incluiu. Ela é inclusiva. Se ela te chamou, se ela te deu arbítrio, consciência, ela te chamou e incluiu você no amor dela. Agora, você quer permanecer nesse amor? Você escolhe esse amor? Essa é a questão fundamental da nossa vida humana. E mineral, vegetal, animal não alcançam isso. Apenas o ser humano tem essa característica. Olha lá em Deuteronômio 30:19, né? Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja, novamente, Yahvé Elohim Adonai não tem a menor preocupação teológica de dizer que tem um ser que enganou ele, que criou as trevas que ele não queria. Não, olha aqui o texto. Olha a naturalidade, a mesma naturalidade de Isaías. Eu proponho a vida e eu proponho a morte, porque eu sou tudo. Eu proponho a bênção e eu é que sou o autor da maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Você percebe nesse texto a centralidade da escolha, a centralidade da decisão, da inclinação, né? O poder de neutralidade que é criado e as alternativas que são postas para o ser humano. Este é o centro de toda a nossa individuação. Veja bem esses textos, medite, que vai ficar claro para você todo esse padrão. Olha, aqui você vê, eu tenho proposto. Então, primeiro, a divindade é propositiva, né? Mas a vida tem um propósito? A vida não tem um propósito. A vida é o propósito. Não é isso? A vida não se fala num ponto de chegada, se fala num devir, se fala numa realização
do finito rumo ao infinito, de uma jornada infinita evolutiva, né? A vida é o sentido. E ela é propositiva nessa dimensão, né? Amorosa, afetiva, de desenvolvimento, de crescimento, né? De aventura, de tudo isso. Eu tenho proposto a vida, mas eu também proponho a morte. Eu proponho a bênção, a moça. Escolhe, a questão central aí é realmente a escolha. E aqui, nós vamos então, através de árvores genealógicas, que estudaremos, né, a partir de Gênesis 4, a vida irá formar um descendente, que seria o primeiro a realizar Gênesis 1:26. Então, olha, qual que é o ponto do nosso estudo? Né? Você está conhecendo a consciência hebraica. Nós vimos o início do Gênesis, agora vamos para o capítulo 4. Você vai ver que tudo centralizado na história de Israel é a formação de uma estrutura física, emocional, mental e essencial. Isso através de quê? Sexo, da eugenia, da genética humana, coisa mais natural do mundo. Evidentemente, a ciência só foi descobrir através do monge, do Mendelssohn, né? As leis da genética, o pai das ervilhas e tudo mais. Ali é que a humanidade desperta para começar a compreender a genética. Mas você pega qualquer Bíblia aí, desde o início, a tradição já conservava árvores genealógicas. E pode-se ter várias explicações, mas o centro é a formação do Messias, a formação de um homem através do processo de eugenia. Olha aqui. Então, através de árvores genealógicas, que nós estudaremos a história de Jesus, iria formar um descendente. Isso está aqui, olha, de maneira linda, em Gênesis 3, que nós já vimos. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a serpente o que é? Um aspecto da natureza humana, aspecto anticrístico. E a mulher? O aspecto crístico. Há uma inimizade entre essas duas naturezas, né? Que inclusive está expresso em toda a sociedade, nos seus estamentos, nas suas instituições, nas suas estruturas, na cultura, na arte, na política, no mundo dos negócios. Nós vemos isso por toda parte. Um impulso probiótico, um impulso que conserva uma grande visão da vida, e um princípio antibiótico, um princípio que vai contra essa grande visão, que é local, que é momentâneo, que só visa o prazer imediato, que quer apenas, então somente, o sentido mais próximo. Não tem nenhuma visão grandiosa, uma visão que seja teleológica, né? Que tenha um sentido mais profundo. Não há isso. Então, esta guerra, esta disposição no nosso interior, não, esta inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, essa ferirá a cabeça, mas está mostrando que há uma vitória. Esta te ferirá a cabeça, a crística fere a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é isso que nós vamos estudar de maneira belíssima. Olha aqui outro ponto em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos, como a ele, como eu. A ele ouvireis. Então, de onde que Jesus foi formado? Jesus estava pronto lá no céu e desceu aqui na terra. Isso é uma visão do Olimpo. Os deuses é que faziam isso, né? Ficavam lá no Olimpo e desciam aqui para ajudar a humanidade. É uma visão helênica, visão grega, que foi colocada dentro do cristianismo. Agora, essa é a visão hebraica. Olha o que Moisés fala. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, do meio dos teus irmãos. De onde? Da genética. É o que nós vamos estudar agora a partir de Gênesis 4. Do meio de ti e dos teus irmãos. E também uma passagem que quem é do canal aqui já conhece, a de Simeão, em Lucas 2:9. Simeão, pegando o menino Jesus no colo, ele diz: Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele está com o menino nos braços, Jesus com 40 dias, a qual tu preparaste aonde? No céu?
Não, a qual tu preparaste diante da face de todos os povos. Então, tu preparaste pela genética, né? Como Moisés disse, como o próprio Jesus diz. Jesus declara o que de si mesmo? Eu sou o Filho do Homem. Ou seja, filho é produto, homem aí é natureza humana, né? Na Bíblia, homem tem essa palavra, representando o gênero humano. Então, eu sou produto da natureza humana. Jesus chamava a si mesmo como Filho do Homem. Depois a nossa teologia vem e cria uma série de coisas forçadas que não estão no contexto hebraico, né? Então, preparar-se diante da face de todos os povos, através da genética. E aqui, olha, mas as histórias que vamos ver são jogo de cartas marcadas? Cada pessoa já nasce para ter um tipo de comportamento determinado? Meu próprio destino já está pré-definido quando nasço? As profecias são uma prova da predestinação? Não aceite respostas simplistas, pois não é assim. Olha, nós vamos começar a ver na eugenia, você vai perceber isso, que há uma predominância em alguns indivíduos do elemento crístico e há predominância em alguns indivíduos do elemento anticrístico. Você pega lá Caim e Abel, né? Você vê que o elemento anticrístico prevalece em Caim. Eu não quero com isso dar destinos às almas das pessoas. Então Caim se perdeu e Abel foi uma pessoa que vai evoluir infinitamente em Deus. Não se trata disso. O Sermão da Montanha deixa muito claro que nenhuma instituição humana, nenhum ser humano deveria julgar destinos de alma de nenhuma pessoa. Nós deveríamos partir, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vos hão de julgar a vós. Nós não temos os pesos e as medidas. Nós não temos, isso é com Deus, esse departamento é da divindade, não nosso e de nenhuma instituição humana. As instituições e mesmo os seres humanos adoram colocar as pessoas no céu ou no inferno. Não é ocupação de nenhum ser humano esse tipo de atributo. Não é ocupação humana. Então, mas nós vamos ver que há uma prevalência, independente do final da história, uma prevalência. E que aonde a atitude crística prevalecia, ali estava a semente da eugenia se aperfeiçoando. Então a semente está em Caim ou está em Abel? Estaria em Abel, mas Abel é morto. Depois nasce Sete. Então a semente está em quem? Está em Sete. E assim essa semente vai indo até Noé, Abraão e etc. E até chegar em José e em Maria. Nós vamos ver os pontos, não vamos ver toda a eugenia, mas vamos destacar pontos principais para você entender os princípios fundamentais que levam à prevalecência, né? A prevalecer em você a tua cristicidade. É o nosso objetivo aqui, que você prevaleça no teu potencial crístico. E a eugenia, ela vai ser um processo de escolha maravilhoso, né? Que vai te alertar. Olha aqui o texto. Né? Escolhi esse relato para nós refletirmos. 2 Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha, o profeta Isaías selou uma profecia de morte. Bom, eu não coloquei toda a passagem para não nos alongarmos, mas aqui depois, num outro verso, um pouquinho para frente, está assim: ouvi a tua oração, isso diz o Senhor, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos.
Pergunta para você: a primeira profecia era errada? A primeira profecia foi mudada, mas ela foi de mentirinha? O profeta foi lá só ameaçar o rei para que ele se constrangesse? Vocês acham que isso é do caráter da divindade? Não é? Então, quando os teólogos, né, pastores que são predestinacionistas, ou que não creem na predestinação, às vezes dão respostas muito simples, estanques a esse assunto. Normalmente essas respostas vão estar válidas até um certo ponto. E o que nós queremos mostrar hoje aqui para você, acho que nós vamos ter que dividir isso em 2 capítulos, porque o assunto é muito interessante. Eu espero que você pense, reflita a respeito disso tudo, não? Porque é um assunto muito interessante, diz respeito à nossa vida, às decisões, a tudo que nos cerca. E normalmente quando essas respostas são dadas abruptamente de um lado ou de outro, elas estão corretas até certo ponto, depois elas não têm explicação. Então nós queremos dar um raciocínio onde você vai ver a resposta de ângulos diferentes, né? Há um ângulo que é do atemporal para o temporal e um ângulo que é do tempo para o atemporal. Então as respostas elas variam de acordo da perspectiva de onde se vê. Mas aqui, olha, da perspectiva humana, né, esse é o ponto que eu queria que você avaliasse. Então o que nós podemos considerar? Que a profecia estava correta, ele morreria de fato. Mas aí você vai ver que ele se humilha, que ele muda o interior dele, pelo arbítrio dele ele se arrepende, né? Então olha o que acontece: vi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então como é que nós podemos responder a isso, né? Ora, da perspectiva do tempo para o eterno, este homem iria morrer. E se ele não se arrependesse, ele morreria mesmo. Mas como ele se constrangeu, como ele mudou pelo arbítrio o seu ser, ele foi por um segundo caminho que era possível. E ele viveu. Aí você diz, bom, então havia essas duas possibilidades, mas evidentemente Deus é o eterno. Ele já sabia que havia essas duas possibilidades e que ele escolheria o caminho de mais 15 anos. Bom, esta é a perspectiva do atemporal para o temporal. Mas jamais o ser humano pode se colocar da perspectiva divina. Porque nós vamos ver que alguns assuntos, alguns processos, só a divindade tem condições de abarcar, de compreender. Então, no sentido do tempo para o eterno, havia 2 caminhos possíveis que dependiam da escolha dele, do arbítrio dele, da consciência dele. E ele estava naquele instante definindo o que seria de fato a sua escolha, né? Porque se você for compreender bem, há um outro paradoxo interessante, né? Normalmente o tempo ele é uma passagem, né, de um ponto a outro. Então, se você pegar, por exemplo, 1 minuto, você tem que contar 60 segundos, né? Então você conta 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4000. Né? Então você percorreu uma distância enquanto você contava no tempo. Né? Ora, quanto mais rápido você contar, mais diminui a distância, né? Então, se você, dentro de 1 segundo, você vai ter milissegundos. E aí,
você está indo cada vez mais rápido de um ponto para outro. Evidentemente, se você for indo muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, você vai ver essa mão parada. Porque antes dela chegar aqui, ela já volta para cá. Evidentemente que aqui no meio há movimento, mas você nem vê, porque ela vai tão rápido que ela para. Então, na verdade, o que é o eterno, né? Grosseiramente falando, porque o eterno não é uma soma de tempo, tá? Mas para que nós consigamos entender de uma forma incompleta, né? O que eu estou dizendo não é correto, mas é como se toda a dimensão do tempo fosse cada instante do eterno, que não tem instantes. Então sempre será um paradoxo. Mas como o eterno é o todo, se você for ver, quando o tempo vira qualidade, não mais quantidade, ele se torna o próprio ser eterno. Porque o tempo é uma manifestação do eterno, só que temporal. Eu sei que você não vai compreender o que eu estou falando, e se você analisar as minhas palavras, elas sempre vão ser uma contradição. Elas vão afirmar e negar ao mesmo tempo, porque é isso que é o paradoxo, porque nós estamos cerrados no tempo e não temos como compreender aquilo que é temporal. A nossa capacidade intelectiva não chega tanto, não pode chegar. A nossa intuição, ela tem vislumbres do que seja. Intuitivamente nós podemos intuir o eterno, mas não podemos explicar, colocar para fora minuciosamente o que seja o eterno em relação ao tempo. Aqui nessa profecia, que a gente vai deixar para você, né, você tem as duas perspectivas, do atemporal para o tempo. Evidentemente, Deus dá a primeira profecia e já sabe que haverá mudança para a segunda. Mas, do tempo para o atemporal, não se sabia nada. Se sabia apenas que a primeira se cumpriria. E se ele realmente não mudasse, ele morreria. Não? Nós temos até um texto sobre aquele gato de Schrödinger, que é um efeito da física quântica, em que nós vemos a física quântica maravilhosamente, ela é probabilística, né? Não determinística. A física newtoniana, ela é determinística, a teoria da relatividade, ela é determinística, mas a mecânica quântica, ela é indeterminada. Aí você fala, mas como que pode o mais íntimo da matéria ser indeterminado e o mais externo ser determinado? Como é que pode ser uma convivência junto? Einstein, por exemplo, não aceitou isso a vida inteira dele, porque ele não pôde compreender a divindade da maneira mais profunda, né? Ele ficou ainda preso no Deus de Spinoza, um Deus ainda ligado à mecânica newtoniana, mecânica da relatividade, a contas e regras. Deus é muito mais do que a própria contabilidade do universo, a própria mecânica determinística. Ele é as infinitas possibilidades. E isso é impossível de ser nominado. E o fato da matéria dentro dela ser indeterminada e fora ser determinada é exatamente o mesmo processo que eu estou dizendo para você. A física chegou ao mesmo ponto que nós, para explicarmos as Escrituras e essa profecia, temos que usar, né? Que no mais íntimo da matéria ela é indeterminada, então nós somos a parte menor em relação ao infinito de Deus. E nós somos uma indeterminação, porque nós temos liberdade de escolha, né? Mas, no macro, na vista do eterno para o finito,
tudo está determinado, porque ele já viu todas as possibilidades de destino. Né? Tem um livro chamado O Código da Bíblia, se você quiser procure esse livro aí na internet, você vai ver que um matemático israelense que trabalhava com a teoria de conjuntos e análise combinatória, ele coloca a Bíblia toda dentro de um programa desses de computador e ela acaba descobrindo relações do futuro escritas no passado, nomes e tudo mais. Muito interessante esse trabalho desse matemático. E perguntam para ele, olha, então quer dizer que o futuro está determinado? Porque a Bíblia, se ela profetiza sobre algo, é porque o futuro está fixo. Ele falou, não, é que a Bíblia não tem só uma possibilidade do futuro, ela tem todas as possibilidades, inclusive as que não vão se realizar. Eu sei que tudo isso é desconcertante, mas Deus é desconcertante, né? Todos aqueles que tentam colocar Deus numa caixinha, né, acabam à conclusão de que ele não existe, porque as suas caixinhas não conseguem embutir Deus, né? Deus é imbutível, ele não consegue ser embutido em lugar nenhum, na cabeça de ninguém, né? Então, o que falta talvez desses intelectuais seja apenas humildade para reconhecer isso, né? Bom, nós já passamos bastante do tempo, né? 56. Nós vamos ficar por aqui, eu vou deixar vocês com esta passagem. Nós ainda vamos ter que voltar, encerrar essa introdução da eugenia, né? Espero que você tenha entendido por que eu fiz esse percurso, porque nós vamos ver histórias de pessoas e nós precisaríamos meditar antes sobre isso, né? O que significam as escolhas, porque nós vamos trabalhar a sabedoria da eugenia. Você vai ver em cada ponto da eugenia por que o homem escolheu de uma maneira ou de outra. Você vai aprender a ser sábio com a genética do povo de Israel. Você vai aprender quais são os pontos fundamentais da realização crística na genética do Criador, né? Só para a gente concluir, eu queria te passar aqui o nosso gráfico. Nesse gráfico você vai ver essas dimensões, olha. O tempo, na verdade, ele começa do Rio Jordão para baixo. Então, o tempo começa nas regiões abissais, está vendo? O abismo, né? Primeira, a manifestação infinita de Deus é o céu, aí ele vai se condensando, forma que é o Rio Jordão, que é um tipo de um selo, ou o Mar Vermelho, né? É a dimensão que não há passagem, se não for um ser devido, que tem a chave devida, não ultrapassa essa dimensão do Rio Jordão, porque aqui está o eterno, né? E aqui começa o tempo. O universo é a mescla do céu com o abismo. Nós estamos aqui no universo. Ele é a mescla dessas duas dimensões. Ele é o gradiente, né? Nós até colocamos aqui, gradiente celestial abissal. Por que é um gradiente? Porque luz e trevas não são uma coisa estanque. Está mesclado, misturado em gradiente. A palavra certa mesmo é um degradê, um gradiente imenso que está na natureza, está também na natureza humana. Olha aqui, no nosso gráfico você entende bem isso. Então, olha, matéria surge no centro do abismo e aqui surge um universo quântico, a realidade hiperconsciente, orgânica e sistêmica, complexa, tá vendo? Caótica, olha o caos aqui, teoria do caos, né? Todos os elementos quânticos que estão no íntimo da matéria, da mecânica da relatividade e newtoniana que estão fora. Essas duas realidades vivendo juntas, né? E aqui surge o ser humano. Yahvé Elohim Adonai está aqui, né? Yahvé Elohim Adonai, que é o ser infinito, onipotente, onisciente, né? A dimensão aqui, do atemporal, onipotência, onisciência, onipresença, onissapiência, ela é que gera tudo. Esse gráfico vai ao infinito, tudo é ela, né? Tudo é ela.
para lá, para cá. Olha o infinito, o símbolo do infinito aqui, ó. Tudo é ela, porque ela é o infinito, que materializa todas as coisas, né? E aqui nós temos o ser humano. Então, como o ser humano tem consciência, o abismo, quando ele opta, se transforma em qualidade anticrística. Aqui na natureza é abismo e céu. No homem, com a consciência, forma a natureza anticrística, mas também forma crística. E aqui tem o poder da escolha, está o equilíbrio. Aqui surge o arbítrio. Então estamos nós. E o outro tempo outro nome para o tempo é finito ou morte, né? Tudo isso está nesse nosso gráfico da criação. E nós somos o movimento Consciência Hebraica. Esperamos que você tenha tido uma boa viagem aqui conosco, nessa 1 hora que ficamos juntos, que a vida te dê intuições, que você possa curtir a vida infinita, se realizar cosmicamente, que Yahvé Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o amor infinito de Deus te envolva. Salam Aleikum, Shalom Adonai, que a paz, que a graça esteja no teu interior. Até o nosso próximo encontro, que vai ser incrível, e nós vamos começar a entrar na eugenia. Até lá!